Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elemento de Máquinas 1. Eu vou apresentar para vocês um exemplo de união eixo-cubo. Então eu quero dimensionar uma união eixo-cubo entre um eixo de 60 mm de diâmetro e um cubo de ferro fundido, transmitindo um torque de 15.000 kgfc. Todos esses dados eu tenho nesse momento do meu projeto de união eixo-cubo. Eu já calculei o eixo, já sei o diâmetro dele, já sei o material do cubo, por exemplo, uma engrenagem que está lá em cima, que eu já defini a engrenagem, já calculei a engrenagem. E eu já sei o torque que vai ser transmitido entre o eixo e esse cubo, porque eu sei qual é, por exemplo, o motor que está acionando esse sistema aí. Potência e rotação, portanto eu sei o torque. Se for um eixo intermediário, eu sei a relação de transmissão, eu sei o torque em cada um dos eixos. Então, um redutor hipotético. Muito bem. Então, a resolução. Lembrando a teoria, eu tenho opções de projetos são as seguintes, na ordem de custo. Primeiro tentar uma chaveta mais fraca, depois uma chaveta comum, depois duas chavetas mais fracas, depois duas chavetas comuns. Se não der, eu vou para ranhuras múltiplas. Então, eu vou começar tentando uma chaveta mais fraca, que é a solução mais barata. Muito bem. Então, para uma chaveta mais fraca, eu vou pegar a tabela de norma, vou entrar com o diâmetro do meu eixo, que é 60 mm, então está lá fácil, 58 e 65. Como é a chaveta mais fraca, é a segunda coluna de H e T1, não a primeira. Então, o H é 7 mm e o T1 é 4,8 mm. Portanto, agora eu posso fazer a conta. Como cubo de ferro fundido, a pressão admissível é 3 a 5 kgfs por minuto quadrado. Eu vou adotar um valor dessa faixa aí. E vou adotar 4 kgfs por minuto quadrado. Se fosse o cubo de aço, a pressão admissível variaria entre 5 e 9 kgfs por minuto quadrado. Foi visto isso na teoria. Muito bem, então tenho todos os números agora, é só fazer a conta. Fazendo essa conta, aí me dá um comprimento necessário de chaveta de 568 milímetros. Isso é matemática, está feita a conta. Agora eu vou fazer a verificação. O comprimento da chaveta tem que ser maior ou igual que 80% do diâmetro do eixo e menor ou igual que 120% do diâmetro do eixo. Ou seja, mais ou menos um quadrado, né, como nós vimos na teoria. Bom, como o eixo tem 60 mm, 80% de 60 é 48 mm, 120% de 60 é 72 mm. E minha chaveta tem que ter 568 mm de comprimento, que é muito maior que 72 mm. Então não está ok. Eu não posso usar uma chaveta mais fraca para transmitir esse torque entre esse eixo e esse cubo. Então agora eu vou tentar, próximo, uma chaveta comum. Uma chaveta mais fraca não deu, vou tentar uma chaveta comum. Então o procedimento é o mesmo. Eu vou na mesma tabela. Vou pegar o meu diâmetro 60 mm. Vou pegar agora a chaveta comum, que agora é a primeira coluna de H e T1. Vou pegar o valor de H 11 mm. E vou pegar o valor de T1 6,8 mm. O cubo é o mesmo, não mudou o cubo. Portanto, o cubo ele tem a pressão admissível que já foi adotada, 4 kgfs por minuto quadrado, porque não mudou o cubo, né? O cubo é da engrenagem, o que tiver lá em cima do eixo, já foi definido, já defini anteriormente. Bom, substituindo e fazendo as contas, então daí eu tenho todos os dados, faço a conta, dá um comprimento necessário de chaveta de 298 mm, melhorou, era 560 e pouco, foi para 298, melhorou, uma chaveta menor. Agora vou fazer a verificação. Então 80% do diâmetro tem que ser menor ou igual ao começo da chaveta, que tem que ser menor ou igual a 120% do diâmetro do eixo. 48 até 72 mm. 298 é muito maior que 72 mm. Portanto, não está ok. Não posso usar uma chaveta comum nessa união eixo-cubo. Vou para a próxima tentativa. Duas chavetas mais fracas. Duas chavetas mais fracas, então o procedimento é o mesmo. Vou na mesma tabela. Mesmo diâmetro do eixo. Chaveta mais fraca, segunda coluna de H e T1. Vou pegar lá o H 7 mm, T1 4,8 mm. Já peguei isso no primeiro caso, né? A única coisa que muda do primeiro para esse caso é o número de chavetas, né? Então o cubo é o mesmo, né? Mesmo cubo, mudou o cubo. Só mudou o número de chavetas. Então eu pego a equação, tenho todos os números, onde está escrito I ali, eu vou colocar, em vez de 1, eu vou colocar 2. Um 2 lá no fim. E dá 284 milímetros de chaveta necessária.
De novo eu faço a verificação. O cubinho de chaveta tem que estar entre 48 mm e 72. Não está, é muito maior, não está ok. Não posso usar duas chavetas mais fracas para essa encher o cubo. Vou para a próxima tentativa. Duas chavetas comuns. Então, vou pegar lá de novo, na mesma tabela. Diâmetro, a primeira coluna, porque agora é chaveta comum. O H é 11 mm. O T1 é 6,8 mm. O cubo é o mesmo. Pressão admissível 4 kg por metro quadrado, você já estava isso lá, é tudo igual. A tentativa B só muda o número de chavetas. Tudo isso aí já não precisaria ter feito, eu já fiz lá no item B. Né? Poderia recuperar tudo e já fazer só a conta. Então, fazendo a conta, a única coisa que muda é o valor de I, que era 1, agora é 2. É o último número lá da equação. Fazendo a conta, vai dar 149 milímetros de chaveta necessário. Faço a verificação. Como é chaveta, tem que estar entre 48 mm e 72 mm. Não está ok. Não posso usar duas chavetas comuns para essa anel cubo. Ou seja, chaveta eu não posso usar. Próxima tentativa, ranhuras. Primeiro leves, depois médias, depois pesadas. Então vou tentar agora ranhuras leves. Ranhuras leves, então eu tenho também a tabela de ranhuras. Então agora eu tenho ranhuras leves, né, que eu vou tentar, vou começar com ranhuras leves. Eu tenho o diâmetro do eixo 62 mm, vou pegar o diâmetro D1, que é o diâmetro ideal das ranhuras. Tem que ser maior ou igual que o diâmetro do eixo, tá? Não posso enfraquecer o eixo. O eixo tem 60 mm, o diâmetro interno da ranhura vai ter então 62 mm. Para um D1 de 62 mm, então eu vou usar I igual a 8 ranhuras múltiplas, e D2 igual a 68 mm, diâmetro externo das ranhuras múltiplas. Com o cubo é o mesmo, não mudou o cubo, continua sendo um cubo com pressão admissível de ferro fundido, 4 kg força por metro quadrado. Então não mudou o cubo. Estou colocando aqui para ficar claro, ficar certinho, mas eu já escolhi o cubo, já defini a pressão admissível no lateral do cubo, vou usar sempre a mesma no exemplo inteiro. Bom, substituído e calculando, então está lá a equação para ranhuras, que é diferente da equação para chavetas. Eu tenho o raio médio, que é D1 mais D2 sobre 4. 62 mais 68 dividido por 4, o raio médio é 32,5 mm. O H, que é a altura da ranhura, D2 menos D1 sobre 2. 68 menos 62 sobre 2. A altura da ranhura, 3 mm. Portanto, calculando o comprimento necessário de ranhura, substituindo todos os números, com 8 ranhuras, o último número lá, fiz um comprimento necessário de ranhura de 64 mm. E agora eu vou fazer a verificação. O comprimento de ranhura tem que estar entre 48 mm e 72. Está. É 68 mm. 64 mm. Portanto, está ok. Então, para esse caso, eu vou usar ranhuras leves. Um cubo de ferro fundido e um eixo de 60 mm. Muito bem. Finalmente, mencionando a espessura do cubo, temos uma tabela prática aí. Para ranhuras múltiplas leves, que é a norma DIN 5462, está lá a linha específica. O meu cubo é de ferro fundido, peguei a coluna lá. E eu vou pegar o Y' para calcular a espessura útil do cubo, né? O S'. Então o Y' ele vai de 0,13 a 0,16. E eu vou pegar um valor dentro dessa faixa. Por exemplo, 0,15. E agora eu faço a conta. Eu tenho o torque já. É um dado do problema. Então o meu S' é igual a Y' vezes raiz cúbica do torque. Então 0,15 vezes raiz cúbica de 15.000. Isso aí dá 3,7 centímetros, as unidades são essas, está escrito aí na própria tabela, ou 37 milímetros. Quer dizer que eu preciso de um cubo que tem uma espessura livre, uma espessura útil, uma espessura que sobra depois de fazer o rebaixo da ranhura, de 37 milímetros. Então, a espessura livre mínima que o cubo deve apresentar para eu poder usar o Neo Cubo por adaptação de forma. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.